É isso aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Chegamos ao final do nosso curso. Estamos aí na experiência final, na última experiência do nosso curso. Agora vocês estão experts em eletrônica, experts em montagem de circuito no protoboard, é ou não é? Bom, para essa nossa experiência final, nós vamos montar um circuito aqui bem grande, pessoal. Nós vamos montar uma fonte de tensão regulável e nós vamos montar um circuito que ele é um misto de circuito digital com circuito analógico, e nós vamos fazer um controle para essa nossa tensão, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui o que é que a gente vai fazer. Primeira coisa é o nosso circuito de retificação de onda. Então essa aqui vai ser a nossa fonte de tensão regulável. Então, pessoal, a nossa fonte de tensão regulável, ela inicia aqui pelo transformador. Então nós vamos abaixar a tensão alternada de 220 volts para 12 volts. Então nós vamos abaixar de 220 para 12 volts. Abaixando para 12 volts, nós vamos transformar a nossa tensão alternada em tensão contínua. E para transformar em tensão contínua, nós vamos precisar aqui da ponte de retificadora de diodos e nós vamos precisar do capacitor. Então, essa ponte de diodo vai inverter essa parte negativa da onda. Então, nós vamos ter só parte positiva na onda. Ele é um retificador de onda completa. E depois nós vamos usar o nosso capacitor para acabar com essa parte aqui que não tem tensão. Ou seja, ele começa a subir, começa a carregar o capacitor. A hora que a tensão começa a diminuir, o capacitor descarrega e mantém o nível da tensão. Para acabar com esse serrilhadozinho aqui em cima, nós vamos utilizar o nosso regulador de tensão, que é uma proteção. Se caso a gente tiver um pico de tensão aqui do nosso lado da fonte, esse cara vai proteger o circuito eletrônico que tiver para frente aqui. Lembrando que essa configuração ela é sugerida pelo fabricante. Então esse capacitor e esse capacitor são capacitores que foram definidos em laboratório para dizer o seguinte: quando você liga o circuito, ele dá um transiente. O transiente é um impulso, e para corrigir esse impulso você tem que ter esse capacitor desse lado, e para corrigir nós temos que ter esse capacitor desse lado, tá? 1 microfarad de um lado e 0,1 microfarad do outro. Esse capacitor aqui, ele já é diferente. O que acontece? Aqui a gente vai colocar um capacitor que ele é projetado para trabalhar com 60 Hz. 60 Hz é a nossa frequência da rede, tá? Como é que a gente calcula isso? Vamos lá, pessoal. Nós temos que a impedância de um capacitor ela é 1 sobre a capacitância, tá? Impedância é como se fosse uma resistência. Mas o que acontece? À medida que a gente vai mexendo na frequência, a impedância desse capacitor vai diminuindo. Então isso aqui é um filtro que a gente chama filtro passa baixa. Ou seja, à medida que a frequência começa a aumentar, esse capacitor vai diminuindo a resistência. Para frequências muito altas, é como se ele fosse um curto para o terra. É como se não tivesse resistência. Então ele atenua as frequências altas e ele tem uma resistência alta para as frequências baixas. Então aqui agora nós vamos verificar qual é a resposta no domínio da frequência para esse capacitor medindo a frequência angular. Qual que é a fórmula da frequência angular? É ômega. Ômega é 1 sobre RC. Imaginando que aqui tivesse um resistor, tá bom? Como não temos o resistor, nós vamos considerar que a resistência ela vai ser próxima de zero. Não vai ser zero para não zerar o circuito aqui, tá bom? E a nossa frequência angular, a gente pode abrir ela e retirar, porque isso aqui é em radianos por segundo. Então nós podemos retirar ela para retirar a frequência. Para retirar a frequência, o que acontece? Ômega é 2πf. Tá? Então nós vamos inverter isso aqui e nós vamos fazer o que? A frequência vai ser igual a 1 sobre 2πRC. Tá bom? Eu vou desconsiderar a resistência
E para a resistência não afetar o nosso cálculo, eu vou considerar que ela seja 1. Então a nossa frequência vai ser o quê? 2π vezes 1 vezes 2.200 microfarad. Microfarad é 10 vezes 10 a menos 6. E isso aqui dá uma frequência, um filtro, trabalhando numa frequência de 72 Hz. Ou seja, tudo que for maior que 72 Hz, ele vai atenuar. Tudo que for menor que 72 Hz, ele vai funcionar como uma resistência muito alta. E aí ele vai segurar esse sinal. Então, quanto mais justo vai ser a frequência para a frequência que a gente está trabalhando, menor vai ser esse dentezinho aqui, entendeu? Bom, o que acontece, pessoal? Eu não achei, quando eu fui comprar os componentes, eu não achei esse valor de capacitor. O capacitor que eu achei era de 1500 microfarad. Vamos verificar. 1500 microfarad ele está trabalhando em que frequência? Tá bom? Jogamos aqui na fórmula e deu uma frequência de 106,10 Hz. O que acontece? Ele está legal também, porque ele está perto aqui da frequência de 60 Hz que nós vamos trabalhar, mas ele ficou um pouquinho alto. O que acontece? Ele vai aumentar um pouquinho esse dente aqui, ó. Ele vai ser um capacitor menor, ele vai armazenar menos energia, então esse dentezinho dele aqui vai ficar maior em comparação com um capacitor de 220 microfarad. Feito isso, nós vamos passar aqui para o circuito e, ajustando o valor do potenciômetro, nós vamos variar a nossa tensão de saída. Aí nós vamos pegar essa tensão de saída e nós vamos jogar num circuito para baixo, que vai tratar essa tensão de saída. O que ele vai fazer? Nós vamos definir valores mínimos e valores máximos. Ou seja, nós vamos pegar a fonte e vamos ajustar, por exemplo, porque nós vamos acionar um motor. Então nós vamos limitar o funcionamento desse motor, porque abaixo de 5 volts esse motor não funciona bem. E acima de 10 volts pode ser prejudicial para esse motor. No caso não, porque o motor que a gente está usando aceita até 30 volts. Mas vamos imaginar que não aceitasse. Vamos imaginar que a tensão não pudesse ser maior que 10 volts. Então nós vamos fazer essa proteção. Nós vamos programar o nosso circuito para que ele desligue quando a tensão estiver muito baixa, abaixo de 5 volts, e nós vamos desligar quando ela passar de 12 volts. Quem que vai fazer isso? Nós vamos utilizar dois amplificadores operacionais na configuração de comparador. Então eu vou estar entrando com 12 volts num terminal do potenciômetro, o terminal variável do potenciômetro entrando aqui no positivo e o terceiro terminal do potenciômetro indo para o terra. Isso vai fazer o quê? Quando a gente variar esse potenciômetro, essa tensão vai variar de 12 a 0. Tá? Isso aqui, pessoal, é o nosso valor máximo. Então, a tensão da fonte que a gente está pegando lá em cima entra aqui. Então, aqui, por exemplo, a gente configurou para 10 volts. Se o valor da nossa fonte está em 9, 9 menos 10 dá 1, está positivo, ele solta 1 aqui. Soltando 1, nós vamos ter condição para acionar os transistores aqui. Se passou aqui de 10, por exemplo, foi para 11, 11 menos 10 deu menos 1. Menos 1, ele vai jogar o negativo da fonte. Ele vai jogar 0 aqui, entrou 0 aqui, aqui tirou a condição para os nossos transistores. Eles não vão acionar o motor. Outro detalhe. Por que eu estou usando essa porta aqui? Ó? Porque teoricamente o amplificador operacional deveria jogar 0 volts aqui. Mas na prática ele não jogou. Ele joga 5 quando ele está ativado, mas ele joga 1, alguma coisa quando ele está no negativo. E 1, alguma coisa, se eu ligar direto aqui no meu transistor, ele vai ativar o LED, que vai indicar
que a tensão máxima está ok. E eu não quero isso. Então eu estou passando por uma porta lógica, eu curto-circuitei aqui, ou seja, aparecendo um sinal, ele vai aparecer nas duas portas e a porta vai ativar. Então, uma vez que o nível máximo está ok, ou seja, o nível máximo está dando condição, ele dá condição aqui e ele dá condição aqui. Para mostrar que ele deu condição, ele vai ativar aqui tensão máxima em condição. Tá? Agora vamos ver o valor mínimo. O valor mínimo, nós pegamos 12 volts, entrou no potenciômetro, a tensão variável entra no negativo. Ou seja, quando eu estiver variando o potenciômetro, eu vou variar uma tensão no negativo do amplificador operacional. Então vamos lá. Isso aqui é para o valor mínimo. Então eu coloquei o nosso valor mínimo em 5. Imagina que a fonte está em 4. Ou seja, 4 menos 5 deu menos 1. Menos 1 ficou negativo, jogou 0, não deu condição. Vamos imaginar que a fonte esteja em 6, e aqui eu tenho 5. Aqui, 6 menos 5 vai dar 1. Deu condição, ele joga aqui, deu condição, ele joga aqui e mostra que o mínimo está em condição. Beleza. Então, se eu estiver acima do mínimo, abaixo do máximo, os dois estão em condição, os dois LEDs estão acesos, ele vai comutar os transistores, certo? Ele vai comutar um transistor que vai comutar um relé que vai indicar para a gente o motor está ligado. Porque imagina que por algum motivo eu queimei o circuito do motor. E aí, teoricamente, o motor deveria estar rodando, mas não está. A gente não vai saber se o problema é aqui. Mas esse cara vai estar falando para nós, olha, o motor comutou. Então a gente vai saber, a porta lógica está funcionando, não é a porta lógica o problema. Então ele vai ser o nosso sinal que indica essa parte daqui do circuito para cá está funcionando. O problema deve ser aqui, tá bom? Se eu perdi esse sinal e eu não sei porquê, então de repente pode ser a porta que queimou. Mas aí se um desses caras estiverem apagados, quer dizer que eu perdi a condição mínima do circuito para funcionar. Então esses dois LEDs aqui estão indicando isso para a gente, tá? E aqui eu tenho dois tipos de transistores. Este daqui é o PNP e esse daqui é o NPN. Lembrando que esse aqui é o emissor, base, coletor. Esse aqui é coletor, base, emissor. Qual que é a diferença aqui, pessoal? Aqui eu tenho que jogar um positivo da fonte. Eu tenho que jogar os meus 5 volts aqui para ele conduzir. Senão ele não conduz. E aqui não. Aqui eu tenho que drenar o positivo, que senão ele não conduz. Por que eu estou usando esse cara aqui? Esse cara aqui é o que a gente chama de transistor de potência. Transistor de potência, ele é para aguentar bastante corrente. Então, como eu vou estar rodando o motor, eu vou precisar de bastante corrente. Então, eu vou usar ele. Ele aqui vai estar na faixa de 1 a alguns amperes. Esse aqui vai estar até perto de 1 ampere, meio ampere. Então, para motor, eu preciso do transistor de potência. E nós vamos utilizar ele assim. Então, o que eu faço? Esse aqui precisa de drenar a tensão que está nele. Ou seja, eu vou ativar esse meu transistor colocando 5 volts aqui. Ativei ele. Quando eu ativei ele, o coletor dele vai pegar o que está aqui de voltagem e vai jogar para o terra. E esse cara aqui vai estar no emissor. O emissor vai vir aqui. Como eu drenei essa parte aqui de tensão, ele vai conduzir e vai jogar aqui para o coletor. Tá? E os dois circuitos tendo um diodo protegendo eles aqui, porque aqui é uma bobina e o motor também é uma bobina. Então o mesmo comportamento de quando eu desligo a bobina do relé acontece quando eu desligo o motor. Os dois, quando o campo magnético entra em colapso, vão gerar uma tensão alta aqui, ó, que pode queimar o transistor. Então vamos lá, galera, vamos ver a montagem do circuito e vamos verificar a experiência em si.
Montagem do circuito. Nós vamos utilizar esses componentes aqui. Vamos utilizar transformador de 127 volts para 12 volts. O transistor de sinal, que é o BC548. O transistor de potência, que é o TIP 105. LED. Esses aqui são os resistores do LED. Aqui na mesa, galera, faltaram os resistores para os transistores. Então nós vamos ter aqui 1, 2, 3 resistores de 10K e mais um resistor de 820. Nós vamos estar aqui usando o amplificador operacional 741, tá? Os dois aqui. E a nossa porta END, que nesse caso aqui é o circuito integrado 4081. Aqui o nosso regulador de tensão, que é o LM317T, o nosso capacitor eletrolítico de 1500 microfarad, 1 microfarad, 0,1 microfarad, potenciômetro de 5K, potenciômetro de 10K e a nossa ponte retificadora e os nossos diodos. Então vamos dar uma olhada no passo a passo da montagem. Primeiro começa adicionando a nossa ponte retificadora. Aqui dentro estão os nossos diodos, tá? Então isso aqui também é um CI, galera, um circuito integrado. Lá dentro estão aqueles diodos naquela disposição da ponte retificadora. Sendo que no circuito integrado ele facilita para a gente. O que é? Essas pernas de cá você liga a tensão alternada, independente de qual, né? Independente se você liga o neutro aqui ou o neutro aqui, não importa. E aqui em cima você vai tirar positivo da fonte, negativo da fonte. Então nós viemos aqui, ó, colocamos uma perna dele numa trilha para receber o positivo da fonte, outra trilha para receber o neutro, ou vice-versa, negativo da fonte aqui, positivo da fonte em cima. Ligamos aqui, ó, alternado e alternado. Aqui nós vamos plugar a extremidade do nosso transformador. Tá bom. Então lá em cima estava o positivo da fonte. O positivo da fonte desceu aqui para a trilha de baixo. Ligamos o nosso capacitor de 1500 microfarad. E o capacitor já está aqui no neutro. O LM317, no manual dele, tá, pessoal? No datasheet dele, ele faz o seguinte. O pino número 1 é o ajustável. O pino número 2 é o saída. E o pino número 3 é a entrada, tá? Então vamos gravar isso aqui, ó, ajustável, saída e entrada, tá bom? Então no ajustável eu liguei ele aqui em cima, ó, lá atrás, tá vendo que eu estou pegando lá do positivo da fonte e ligando aqui na entrada. A saída eu trouxe aqui para baixo para ficar mais fácil para trabalhar e o ajustável eu trouxe para baixo aqui também para ficar mais fácil de trabalhar. Verifica que ele tem um trocador de calor com pasta térmica. Por quê? Porque ele vai dissipar o excesso de tensão em calor. Então se você não tiver isso aqui, ele queima. Então tem que ter o dissipador de calor, senão ele queima. Tá vendo? Aqui atrás o positivo, né? Nossa tensão retificada vindo aqui, ó, e entrando aqui na entrada do regulador de tensão. Então aqui o nosso regulador de tensão. O que ele pede? Ele pede um resistor de 240 e pede o potenciômetro. Resistor 240, potenciômetro. Capacitor de microfarad na entrada, de 0,1. Capacitor de 1 na saída. Então estamos lá, ó. O resistor de 240 entre a saída e o ajustável, tá aqui. O transformador de 1 microfarad na saída, tá aqui. O capacitor de 0,1 microfarad na entrada, tá aqui. Todos eles por terra. Segundo,
potenciômetro. O potenciômetro pega do resistor, passa no potenciômetro, liga para o terra. Essa parte daqui, a que não é ajustável, nós não estamos usando. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui e colocar ela em qualquer ponto aqui para ela não ficar perdida no circuito. Outro detalhe, pessoal, eu vou pegar a saída aqui do nosso regulador de tensão e vou jogar ela para cá, para ficar mais fácil para a gente usar, tá bom? Eu vou pegar ela aqui, ó, jogar aqui para baixo para trabalhar os nossos limites da fonte e vou jogar depois para cá para trabalhar o motor. Então tá bom, amplificador operacional, amplificador operacional. O CI, galera, tá vendo que ele tem um chanfradinho aqui, ó? Isso aqui é para mostrar onde é a frente dele. Então onde tem essas bolinhas aqui é para falar, ele começa daqui, então é da esquerda para a direita. Coloca essa bolinha sempre na esquerda, essa bolinha sempre na esquerda, essa bolinha sempre na esquerda. Se a gente olhar no datasheet deles, nós vamos verificar. Amplificador operacional, negativo da fonte. É esse pino aqui, é o pino de número 4. Então, 4 por terra. E da porta END é o último pino aqui, para o terra. Alimentação, 4, 5, 6, 7. É o de cima aqui. Então, pino 7 para o amplificador operacional positivo. Positivo. E o pino 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 14 é o último aqui, ó. O primeiro lá de cima também tá ligado aqui, positivo. Eles estão alimentados. Agora nós vamos ligar os nossos potenciômetros. O primeiro vai estar ligado na entrada positiva, o segundo vai estar ligado na entrada negativa. Então, entrada positiva e entrada negativa. Entrada positiva no datasheet é o pino de número 3. Entrada negativa é o pino de número 2. Então aqui eu vou ligar o nosso potenciômetro. Aqui, ó, essa trilha aqui eu reservei para 12 volts. Então, uma entrada do potenciômetro vai pegar 12 volts. Tá vendo? Ele veio aqui, 12 volts. Vai passar por ele. A saída ajustável do primeiro, nesse caso aqui é o segundo é o mínimo, vai entrar na entrada negativa do amplificador operacional, tá? E a outra perna vem para o terra. Esse daqui, ó, pegou 12 volts, entrou, a segunda perna vai entrar no lado positivo do amplificador operacional. Olha lá, entrou aqui no positivo do amplificador operacional, tá? A saída é o número 6. Então, uma saída vai vir para a porta END de número 1, entrada da porta END. A outra saída, entrada da porta END número 2. Tá? Lembrando que no datasheet nós temos entrada, entrada, saída, saída, entrada, entrada. Lá em cima nós temos entrada, entrada, saída, saída, entrada, entrada, tá? É o que está lá no datasheet. Então aqui porta 1 e 2, 3 e 4 lá em cima. Então tá. Lá de cima eu peguei a tensão da fonte variável e coloquei aqui, ó, tensão da fonte variável. No primeiro amplificador operacional, ele entra na negativa. Então, vim aqui, tensão da fonte variável entrando na negativa. E joguei ela aqui também para o positivo do segundo amplificador operacional. Ou seja, o que eu fiz? Eu fiz isso aqui, ó. Uma fonte na entrada negativa, uma fonte na entrada positiva. Então, foi isso. Entrada aqui e joguei daqui para cá, né? Mesmo ponto, beleza. Agora aqui são os LEDs indicadores de condição. Ou seja, se a condição de nível alto está satisfeita, eu estou abaixo do nível máximo, esse cara está acesa. Eu estou acima do nível mínimo, esse cara está aceso. Tá? Então é LED, resistor,
entra no coletor do BC548. BC548 é coletor, base e emissor. Então entrei aqui no coletor. A base, essa parte aqui despreza que ela está errada, tá, pessoal? Isso aqui nós vamos corrigir nos próximos slides ali. Pensa só nisso. Então aqui, ó, coletor ligado e emissor para o terra. Beleza. Vamos ver agora aqui aqui, beleza. Tá ficando cada vez mais cheio o nosso circuito, ó. Então aqui veio, então, ó, nível máximo, a condição de nível máximo atendida. Então venho aqui, nível máximo tá ok, né? Tá abaixo do nível máximo, entrou aqui. Essa porta aqui, tá vendo? Ela sai para cima, ó. Sai para cima, sai para cima, sai para cima, entra na porta número 3. Curto-circuito as duas entradas da porta número 3. A saída, pego aqui e levo para a base do meu transistor. Ó, tá vendo? Bem aqui, passou o resistor de 10K, base do transistor vermelho, do LED vermelho, que diz o nível máximo não foi excedido. E agora a parte que diz o que? Passamos do nível mínimo, pode ligar. Então, nível mínimo atendido, entrou aqui. Nível mínimo eu replico para cá essa parte, tá? Ou seja, está na porta de nível mínimo. Eu pego dessa porta e jogo para outra porta. Então as duas portas estão com o mesmo sinal. Bateu o nível mínimo, ele ativa aqui. Ativou aqui, eu tenho que jogar para a base do outro transistor, que é o LED amarelo. Entrou aqui, daqui veio para cá, veio para cá, veio para cá, resistor, aqui base, tá? Base, emissor, coletor, LED amarelo. Ou seja, se eu tiver com nível mínimo, LED amarelo está aceso. E nesse primeiro aqui, que era a porta número 1, que vai ativar o motor e o outro relézinho, tá nessa saída aqui, o fio azul. Então o fio azul está indo para lá para ativar os outros. Então ó, aquele fio azul está descendo aqui, ó, desceu o fio azul, entrou aqui, ó, tá? Então isso aqui é o chip 105. Chip 105, o que que é? Ele de frente para nós, ele é base, coletor e emissor. Ou seja, o primeiro é base, o segundo é emissor, o segundo é coletor, o terceiro é emissor. Tá? Ele funciona ao contrário, nós temos que entrar pelo emissor. Então, coletor ligado no terra. O nosso BC548 está ao contrário, ele ficou emissor, coletor, ou seja, o coletor está aqui, ó. Então, a base do chip ligado no coletor, o emissor ligado no terra e a base acionada ali, ó, pela porta, entendeu? Se a porta deu condição, aciona a base. Ela é o resistor de 10K, acionou a base e está entrando aqui, ó, o emissor dele. Então tá, positivo da fonte regulável aqui no diodo, tá vendo aqui, ó, a barreira de potencial dele. Então tá aqui. Isso aqui, ó, tá indo pro motor, tá? O meu motor vai estar ligado aqui, ó. Então isso aqui vai pro motor e a outra perna do motor vai descer e vai ser ligada aqui, ó, tá? Essa aqui vai ser a outra perna do motor. Então uma perna do motor sai daqui e a outra perna do motor liga aqui. O mesmo aqui, ó, tá acontecendo com o relé do outro lado, tá? Então o relé tem, isso aqui é os 5 volts. São 5 volts do relé. Tá aqui diodo, ó, a partir da barreira de potencial. Isso aqui subindo para o relé. A outra perna do relé descendo para o coletor do BC548 ali.
o relé está sendo comandado por aqui, ó. Tá vendo? Está vindo aqui da porta END, dando condição para falar liga o motor e liga o relé. Então, o resistor de 820 na base. Na base, estou tendo o emissor para o terra e aqui o coletor. E o coletor está a outra parte do relézinho. E desse lado de cá, nós temos o NA, o normal aberto do relé. Então nós temos o resistor, nós temos o LED lá atrás e entrando lá no relé no NF. Tá aqui, ó, esse aqui está o relé. Então o comum do relé aqui, ó, 5 volts subindo, entrando, saindo daqui, vindo o NA, normal aberto. E o normal fechado só está conectado ali para não ficar balançando aqui no circuito. Então o NA está vindo aqui, bateu, bum. Ou seja, se esse cara acionar, ele acende esse LED. Então vamos dar uma olhada na experiência. Só lembrando que eu configurei aqui para 10 volts, 5 volts. Se tiver dentro dessa faixa entre 10 e 5, esses dois estão acesos e esse cara está indicando que o motor e o LED e o relé estão sendo comandados. Se esse cara apagar, um desses dois vai apagar, tirando a condição. Vamos dar uma olhada na experiência. A primeira coisa que eu tenho que fazer no circuito, pessoal, é sintonizar o meu circuito. Ou seja, eu vou regular as tensões. Primeiro eu vou regular o valor máximo do circuito. Então estou regulando aqui 12 volts, 10 volts no primeiro potenciômetro. E lembrando que é um ajuste muito fino, ele é bem sensível. Então tem que ir com bastante calma ali no potenciômetro. Não precisa ser preciso também, porque a gente não precisa dessa precisão. É uma experiência só para testar o circuito. Então fui lá, regulei o meu valor máximo. Vou mudar a minha ponta de prova para a segunda entrada, ou seja, eu estou medindo tensão na escala de 20 volts. Botei o preto aqui do meu multímetro no negativo da fonte. O meu positivo está no canal que eu quero medir, né? Tá lá na entrada do amplificador operacional, na entrada correspondente à entrada dos potenciômetros. Então fui lá, coloquei e vou sintonizar o mínimo agora. O mínimo é 5 volts. Então segundo o potenciômetro, estou sintonizando 5 volts nele ali, ó. Beleza, também ajuste bem fino. Uma vez sintonizado esses caras, eu sintonizei o limite. Ou seja, essa parte de baixo do circuito está pronta para atuar. Tá? Um detalhe, pessoal, que eu não falei. Eu preciso ligar, porque aqui ó, é a minha fonte. Tá? Então nessa minha fonte eu tenho 12 volts saindo do fio azul, ligando nos potenciômetros, 5 volts saindo do marrom, ligando na trilha de cima aqui do meu protoboard. Tá? E no outro circuito eu tenho o negativo da minha fonte variável e vou ter aqui o positivo da minha fonte variável para cá. O negativo das fontes precisa estar ligado, senão não funciona o circuito. Então eu vou pegar um fio e vou ligar o negativo da minha fonte aqui com o negativo da minha fonte de cima, tá? Só ligando os negativos, senão não funciona o circuito. Bom, está sintonizado. Agora nós vamos ver ele em operação. Bom, então vamos lá. Ó. Aqui o LED vermelho ele não aparece muito. Ele não é muito bom porque ele não aparece muito bem aqui. Para enxergar o LED vermelho eu tenho que estar em cima. Mas ele está aceso. Ó, tá? Então o LED vermelho está aceso. Dizendo o quê? Dizendo que eu estou abaixo de 10 volts. Então o LED vermelho está dando condição. Mas só vai dar condição a hora que eu passar de 5 volts aqui. E aí vai acender o LED amarelo e automaticamente vai acender esse LED amarelo e vai rodar o motor.
E a hora que atingir 10 volts, ele desliga, tá vendo? Abaixo de 10, ele liga de novo. E verifica o LED vermelho. Tá vendo aqui o LED vermelho? Ó? Ele acendeu, apagou, acendeu. Ou seja, ele acende quando eu estou abaixo de 10 e já acende o LED que dispara o motor. Quando eu abaixo, ou seja, essa condição intermediária, os dois LEDs acesos e o LED dizendo que está comandado. Eu perdi o comando, esse LED apaga e o LED que tirou o comando vai sair, vai apagar. Nesse momento aqui o que aconteceu é, eu estou acima do máximo, eu estou acima de 10 volts. Então esse LED está apagado, eu estou acima do mínimo e o meu motor não está ligado. Eu vou abaixar ali, vou abaixando a tensão da minha fonte regulável. Atingir os abaixo de 10 volts, ele acendeu. Quando eu diminuir do mínimo, ele apaga o mínimo e sai também a condição dele operar. Voltou a condição dele operar. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do curso, espero que o curso tenha sido interessante para vocês. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa no curso. Essa experiência final, ela englobou tudo que a gente estudou em eletrônica. Então ela utilizou capacitor, ela utilizou o diodo como ponte retificadora, como proteção para os circuitos de transistor. Nós usamos transistor, nós usamos eletrônica digital, fazendo interpretações lógicas no circuito. Então é uma experiência bem completa. Eu espero que vocês consigam aí montar essa experiência e se divertir fazendo essa prática no circuito. E é lógico, isso vai abrir portas para vocês continuarem os seus estudos em eletrônica. Isso que vocês viram é o básico da eletrônica, foi passado com o básico nos conceitos também, para que vocês conseguissem entender e absorver o conteúdo e para que isso seja a porta de entrada para vocês nesse mundo fantástico da eletrônica. É isso aí, galera. Eu espero ver vocês aí em outros cursos que eu postar. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo esse curso. Um grande abraço, até a próxima.